Boa noite, meus queridos amigos. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, mais um programa nosso do Dia de Estudo. Esse programa, esse projeto, na verdade, nós estamos desenvolvendo na nossa vinha para nossos evangelizadores. Já faz, desde o início do ano, alguns episódios. Se não me engano, esse será o 10º encontro, onde nós temos a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né, trabalhadores da nossa casa, assuntos relacionados a diversos temas, à luz da doutrina espírita. E nós sempre convidamos pessoas que possam nos contribuir, pessoas que tenham, né, conhecimento na área e que possam nos contribuir de alguma forma. Hoje nós vamos abordar um tema relacionado à ciência e espiritismo, né? Sabemos que a doutrina espírita ela tem seus 3 aspectos, né, ciência, filosofia e religião, e vamos falar justamente sobre um dos aspectos do espiritismo, que é a ciência e espiritismo. Hoje nós temos aqui como convidado uma pessoa, né, ilustre da nossa linha, que é o Gui. Né? O Gui é um evangelizador atualmente, trabalhador da casa, estudante. Foi evangelizador até pouco tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás. Foi meu evangelizando, então para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje com o Gui. E o Gui, ele na verdade, ele é estudante, né, da URGS de Física, então ele tem bastante a contribuir para nós, justamente sobre esses aspectos, né, relacionados à ciência. Então, seja bem-vindo, Gui, é uma alegria estar aqui contigo, né? Obrigado pelo convite e fica à vontade para dizer alguma coisa que queria dizer para nós. Boa noite, pessoal. Como o Carlos já comentou, eu já fui eu comecei como evangelizando da Vinha, né? Eu ia nos encontros do Departamento da Infância e Juventude, né? Que hoje é a área da Infância e Juventude, né? E agora, atualmente, eu sou evangelizador, eu evangelizo a Juventude 1, e eu estudo também durante os grupos, faço parte dos grupos de estudos, né? E estou cursando atualmente a Física, focado em Astrofísica na URGS, e a ciência, como a gente está aqui falando do assunto de ciência, ciência é uma coisa que sempre me chama muita atenção, né? Acho que eu comecei a me interessar lá pelo final do fundamental, começo do ensino médio, que é quando a gente começa a ser introduzido nas escolas a ciência, né? Que é uma coisa que muda muito a perspectiva, porque muda o teu jeito de pensar, né? Não é só uma área de estudo, é uma forma de pensar, né? Mesmo em si, é uma forma de analisar o mundo ao teu redor. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando. Acho que podemos começar, então, já o bate-papo. Beleza. E é interessante, né, antes da gente começar, mas só dizer, né, falou astrofísica, também adoro essa questão da astronomia, da física, para mim é um assunto também que eu adoro, né, mas vamos começar, então. A primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre que trouxesse para nós, né, a definição, ou talvez algumas definições, a respeito do que é ciência. O que é ciência, afinal de contas? O que a gente pode entender por ciência? O que é ciência? Essa é uma pergunta, na verdade, essa é uma pergunta que ela, ao mesmo tempo que ela é uma pergunta fácil, ela é uma pergunta meio que difícil, porque a ciência, pela definição clássica de ciência, ela é uma questão fácil, um conceito fácil de compreender. A ciência é uma área de estudo que utiliza de métodos de observação e análise para adquirir conhecimento sobre os eventos e fenômenos que nos rodeiam. Então, num meio mais tradicional, o que seria ciência? A ciência seria áreas de estudo, como a física, a química, que estudam fenômenos físicos e humanos, por exemplo, fenômenos naturais e humanos. Por exemplo, nas áreas naturais, nós temos a física, a química, a matemática, que fazem estudos. Por exemplo, a física estuda as noções das leis de movimentação e atração universais. Por exemplo, as leis de Newton, que a gente sabe que são as leis de atração, a lei da gravidade, as leis da termodinâmica, que elas estão aí regendo as energias. A química, as reações químicas que formam todas as matérias que a gente conhece, o corpo humano, a tabela periódica, e a gente tem as ciências humanas, o que seriam ciências, que também são ciências, né? A gente, dentro do ramo da ciência, a gente tem essa discussão, esse debate entre o pessoal das ciências exatas e as humanas, né? Que o pessoal brinca que as ciências humanas não é ciência, né? Porque é um estudo um pouco não tão estável, né? Porque os humanos a psique humana não é regida por uma lei tão pré-fixada quanto, por exemplo, as leis de Newton. As leis de Newton é fácil, tu consegue prever, através de uma análise das leis, tu consegue prever movimentos e prever questões que acontecerão, né? Consegue fazer previsões.
Já com as teorias humanas, existem muitas variáveis humanas que fazem com que seja difícil haver uma previsão dentro da psicologia, da psicanálise, mas são ciências, porque fazem esse estudo comportamental e social. Mas a ciência não é só isso, porque a gente tem que ver, dentro do histórico humano, a ciência teve vários significados. Por exemplo, hoje a gente tem como uma ciência naturalista, né, que é a ciência que a gente estuda a natureza, os fenômenos, a natureza humana, mas a gente já teve, por exemplo, durante a Idade Média, a gente teve uma ciência muito mais misticista, né? A gente teve aí a alquimia, a crença da abiogênese, que vida podia vir do nada, né? Então, conforme tu vai pegando, mas voltando no tempo, a gente vai vendo que a ciência evolui o conceito de ciência evolui junto com o ser humano, junto com a nossa compreensão da natureza, a ciência evolui. Isso é uma questão interessante que eu acho sobre a ciência, que não é algo fixo, parado no tempo, é algo que evolui junto com a comunidade. Isso é interessante, isso é importante trazer esse aspecto, né? Porque até para desmistificar um pouco esse conceito sobre o que é ciência, na verdade é um conceito que está sempre em evolução, né? Porque, como tu falou, se a gente pegar uns anos atrás, épocas, né, séculos, enfim, a ideia era outra, tinha algumas coisas relacionadas com filosofia junto, né? A ciência era meio misturada com filosofia, enfim. Então, está se evoluindo e isso é interessante, mas legal. E aí, em cima disso, queria te perguntar também sobre a questão da ciência. A gente fala que o espiritismo é ciência, né? Mas daí eu anotei uma pergunta que eu queria falar para ti, que a gente diz que o espiritismo também é uma das partes, um dos ramos do espiritismo, é ciência. Eu te pergunto, o espiritismo é ciência também? E o que compreende essa ciência espírita? Já que a gente fala que o espiritismo é ciência, mas na tua visão, o espiritismo é realmente ciência e no que compreende a ciência? Bom, a gente, como eu disse, a ciência é algo que sempre é mutável, né? Sempre muda, sempre se altera. Então, a partir da visão de que a ciência é um dos instrumentos que temos para moldar e descobrir as coisas ao nosso redor, o espiritismo é uma ciência. Até porque, se voltarmos à origem do espiritismo, lá, Allan Kardec, a codificação, vamos ver que Allan Kardec usou o método científico para fazer a codificação, né? O que seria o método científico? Explicando assim um resumo do método científico. O método científico, basicamente, são 6 passos para o método científico, né? É necessário tu observar um fenômeno, ou um material, qualquer coisa, um fenômeno na natureza, um material, alguma coisa nova, tu tem que observar se esse fenômeno existe. Primeiramente, se esse fenômeno existe. Se ele existir, tu observa para ver como ele ocorre, quais são as peculiaridades desse fenômeno. Então, a gente passa para a segunda fase, que seria o quê? A elaboração do problema, que é a fase de questionar. Tá, isso aqui acontece. Por que isso acontece? Né? O que está por trás disso? Existe uma causa... Seria um agente inteligente está causando esse efeito? Porque nem sempre, embora o agente causador traga uma ideia de algum ser inteligente, às vezes o agente causador não precisa ser inteligente. Pode ser algum fenômeno, por exemplo, a luz elétrica. Embora a lâmpada tenha sido inventada por um homem, o que faz a luz acender é eletricidade. Não podemos considerar a eletricidade um ser inteligente, embora ele seja o agente causador da luz. A gente não pode considerar que ele é um ser inteligente. Porque ele não tem uma consciência assim, a eletricidade não pensa, eu vou acender a luz, eu vou ir lá e vou acender a luz. Ela passa ali, ou a troca a superestação de elétrons faz com que a luz acenda. Não tem a ver com uma vontade, digamos assim. E depois da elaboração das questões, a gente vai para a hipótese, que é o terceiro passo, onde o pesquisador, o cientista, ele vê, bom, temos as questões, como é que eu posso responder essa questão baseado no conhecimento prévio que eu já tenho. Por exemplo, eu sei que se eu soltar alguma coisa, vai cair por causa da gravidade. E esse evento aqui tem alguma coisa similar. Ele vai lá bom, a gravidade talvez atue sobre esse efeito, gerando esse efeito, seja uma causa que gere esse efeito. Aí, depois dele ter feito essa hipótese, ele desenvolve um experimento e chega na quarta parte, que é a experimentação. Ele vai fazer experimentos e vai colher esses dados. A próxima parte é a análise desses dados. Ele vai analisar para ver quais são os resultados. E aí pode ter 2 possibilidades. A primeira é que os resultados são satisfatórios com a hipótese, e aí ele vai para a próxima etapa. Se não for satisfatório, se for diferente da hipótese, ele pode fazer ele tem duas opções. Ele pode ou voltar e ver se existe algum erro na hipótese, ou ele pode ver se ocorreu um erro na experimentação, porque a experiência é feita por um humano, pode acontecer um erro na experiência.
Então, se não houver nenhum erro na experiência, o erro deve estar na hipótese. Então, ele vai ter que voltar para a hipótese e criar uma hipótese nova. E aí sim ele refaz o quarto passo e volta para o quinto. Se for satisfatório, ele vai para o sexto. O que é o sexto? O sexto é a conclusão. Bom, essa hipótese traz algumas respostas para as perguntas. E os testes foram feitos, mostram que essas respostas são plausíveis. Então é criada uma teoria. E essa teoria ela pode ser testada por diversos outros pesquisadores, e se ela não conseguir ser contestada, olha, é falsa a teoria, esse teste mostra que não funciona, pode se tornar uma abre aspas lei, que a gente chama de abre aspas lei, né? O que seria? Por exemplo, as leis de Newton. Dentro das leis de Newton, a gente sabe que elas funcionam até certo nível do cotidiano, elas funcionam. Por exemplo, a gravidade, a gente já sabe que a gente nos mantém no planeta Terra por causa da gravidade, as órbitas, então já foi mostrado que a gravidade atua e que ela de fato existe, mesmo ela não sendo visível e tangível. E outro ponto que também é bom observar, na verdade, é que nem todas as coisas que a gente tem na ciência são coisas palpáveis, tangíveis, né? Às vezes são muito mais conceituais, que nem as leis da termodinâmica, elas existem, a gente sabe que elas existem porque muitos equipamentos que usamos hoje utilizam das leis da termodinâmica, mas elas são muito mais um conceito do que algo tangível, propriamente dito, né? Então, por isso que eu creio que o espiritismo é uma ciência, porque ele nos ajuda a explicar alguma coisa que acontece, né, a adquirir conhecimento, o que já seria uma forma de ciência, assim como uma ciência humana. Como citado antes, nem toda ciência precisa ser exata, né? Às vezes ela pode ter variações. E é por isso que eu creio que o espiritismo é uma ciência, além de ele foi fundado na metodologia da ciência, né, no método científico. Por isso que a gente pode considerar que, sim, é uma ciência. Não é só uma ciência, mas é um aspecto científico. Sim, com certeza. E é interessante que uma das coisas do método científico é que tu poder, justamente, tu falou, né, que é o final tu poder reproduzir isso, né, esse fenômeno do testar isso várias vezes, né, e o fenômeno espírita é justamente essa questão de tu poder, na questão da mediunidade, por exemplo, né, tu tem um comportamento, e tu pode repetir aquilo em outro momento, em outra situação, com outras pessoas, que vai dar o mesmo resultado. Né? Então, sim, é altamente testável. Exatamente. Então, a ciência espírita está nesse preâmbulo, assim, nessa questão, né? E aí eu queria te perguntar, a outra questão que eu queria te fazer é justamente sobre o método científico que tu já falou, mas eu queria que tu explicasse como é que Kardec, então, conseguiu, através do método científico, codificar a doutrina espírita. Puder comentar alguma coisa assim, para nós. Como é que foi a prática? Como é que foi a prática dele? Como é que foi o exercício dele até conseguir chegar nas comprovações? Sim, se a gente voltar bem para a origem, é que, na verdade, um dos ramos na verdade, não um ramo da ciência, mas uma questão da científica é que sempre para entender melhor o fenômeno, a gente volta para o que originou o fenômeno, né? Então, o espiritismo é a mesma coisa. Se a gente quiser entender como funcionou, a gente volta para a origem, né? Então, a origem lá na época da codificação, digamos, antes mesmo da codificação, estava acontecendo muitos fenômenos que hoje a gente chama de fenômenos mediúnicos físicos, né? Que são aqueles fenômenos onde espíritos, através de médiums que têm capacidade de fazer efeitos físicos, né, de realizar efeitos físicos, realizam tais efeitos, transporte de objetos, materialização, entre outros efeitos físicos. E estava se falando muito na época. Na época era algo muito comentado, esses efeitos físicos no meio científico, porque muitas pessoas, algumas acreditavam ser reais, ser eventos reais, outras acreditavam ser charlatanismo. E Kardec teve um interesse sobre... Um dia ele foi convidado para ver os eventos da mesa girante, né? E ele teve um interesse em estudar esse evento para ver se existia alguma força, né? Se através do método científico ele conseguia mostrar que existia alguma força por trás, ou se aplicando o método científico ele mostraria que, na verdade, é uma forma de charlatanismo, que não seria verdade. E ele começou aplicando esse método, ele, observou, seguindo os métodos, né? Ele observou que o fenômeno existia. Bom, as mesas estão girando, tem alguma coisa aqui. Então ele passou pela elaboração, ele começou a se perguntar o que poderia ser isso, né? Será que existe uma forma, será que existe um ser consciente por trás disso? Será que é só um acaso ou uma energia, ou tem alguma forma de inteligência por trás disso? Então ele foi para a hipótese, existe alguma forma que nós não sabemos, pode ser uma forma de energia, um ser consciente, e ele começou a fazer experimentações. E ele fez essas experimentações através dos médios, ele começou a ver que era possível se comunicar, que essas mesas, elas davam comunicações.
gira para a direita, por exemplo, gira para a direita para sim, esquerda para não. Então ele começou a fazer experimentos mais aprofundados. Ele descobriu os médiums que psicografavam. Então ele começou a fazer uma série de perguntas para esses médiums de diversos cantos do mundo, né? E ele começou a ver que muitas perguntas, muitas respostas, embora as palavras fossem levemente diferentes, as respostas eram, no fundo, a ideia por trás da resposta era similar. Então, através da análise desses resultados que ele obteve, ele viu que, bom, é satisfatório. Existe uma forma inteligente que causa esses fenômenos. Tem uma coisa causando esses fenômenos e é inteligente, porque consegue compreender a nossa linguagem e se comunicar com nós. Então, através disso, ele concluiu que deve existir alguma coisa, alguma forma inteligente. E aí, daí que a gente tem as ideias dos espíritos, né? Que seriam que seria uma consciência que encarna dentro desses corpos materiais que temos. Legal. Kardec foi, por ter esse conhecimento, né, sistemático, do conhecimento do método científico, ele conseguiu justamente construir a doutrina espírita em cima justamente desses pilares, né? E isso é o que deu, talvez, isso que talvez tenha dado assim mais fundamento para a doutrina espírita, mais base, né? Porque justamente foi construído em cima desses pilares, assim, né? Dessas observações, desses cuidados que ele teve justamente para codificar a doutrina espírita, né? Sim, E na verdade, o que tu falou é interessante, que é realmente uma coisa que aconteceu com ele, é que ele começou justamente questionava um espírito, outro, e ele começou a ver que justamente as respostas não acabavam sendo no fundo a mesma. É isso que foi interessante, né? Sim, na verdade, Allan Kardec, na verdade, o Leon, né? Ele é muitos dizem que ele é o símbolo da ciência, porque ele vê tudo de forma cética. Ele, a princípio, ele não acreditava e desacreditava. Ele, bom, eu vou ver. É porque, na verdade, embora a gente tenha na ciência, o ideal seria ser cético, né? Não no sentido de não acreditar, mas, bom, eu não vou acreditar que existe nem que não existe. Mas a gente sabe que as pessoas têm. Tá neutro, mas a gente sabe que as pessoas têm as suas particularidades. Eu talvez olha, eu tô mais inclinado a achar que tem, eu tô mais inclinado a achar que não tem. Kardec eu diria que ele era a personificação do ceticismo. Porque, bom, eu não vou dizer nem que existe nem que existe, entendeu? Ele não estava nem inclinado nem para um lado nem para o outro. Ele foi neutro e fez o estudo dele. Esse é o ponto que eu acho mais importante. Eu acho que é por isso que ele veio com essa missão de pegar e trazer a codificação. Por isso que apelidaram ele, né? O bom senso encarnado, porque justamente tem que ter um bom senso para isso, né? E aí, eu queria te perguntar, assim, pegando o aspecto nós como espíritos imortais, para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais, qual a importância da ciência? Porque Emmanuel fala, né, que para nós evoluirmos precisamos das duas asas, a moral e o conhecimento intelectual. Então, eu queria te perguntar, né, qual a importância da ciência para nós como espíritos imortais, nessa evolução nossa, nessa caminhada nossa? Bom, a importância da ciência, na verdade, eu gosto de imaginar que são dois fatores, né? Tem o fator mais direto e o fator mais indireto. Por exemplo, a ciência ajuda o ser humano, o corpo material do ser humano, a viver a vida. Por exemplo, se a gente analisar a Idade Média, que eu comento, que é uma coisa que eu sempre comento, uma pessoa hoje que pode ser considerado pobre em algum lugar do mundo, por exemplo, lá na Europa, um pobre na Europa hoje vive muito melhor do que os reis viviam na Idade Média. Nenhum rei da Idade Média tinha acesso ao que hoje nós temos. A média de vida das pessoas era as pessoas mais velhas chegavam a 50, 60 anos, por causa do atraso na medicina. Então, ao proporcionar uma vida melhor ao nosso corpo físico, a gente proporciona não só mais tempo ao nosso espírito em forma encarnada para evoluir, mas também a gente proporciona uma melhor qualidade para ele evoluir. Por não precisar se preocupar tanto com questões de sobrevivência, por exemplo, o básico da sobrevivência, nós conseguimos nos concentrar mais em evoluir moralmente. Por exemplo, antes do surgimento da agricultura, do desenvolvimento da agricultura, nunca se imaginou que seria possível se ter uma cidade com centenas de pessoas. Antes do descobrimento dos fertilizantes, nunca se imaginou que fosse possível ter 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, o simples fato do ser humano como raça biológica se desenvolver, permite com que os espíritos tenham mais oportunidades de encarnar na Terra e quitar suas dívidas, porque a gente sabe que as nossas dívidas elas são quitadas aqui durante a encarnação. Então, essa é a forma que eu vejo mais indireta, né? Seria de como a ciência ajuda no desenvolvimento do espírito.
E a segunda seria a forma mais direta, porque os espíritos eles foram criados puros ignorantes, né? Eles foram criados sem a questão do intelecto. E conforme eles foram ganhando o seu intelecto, eles foram aprendendo, começaram a vir os vícios, as dívidas, porque, por exemplo, antes é como um animal. Quando, por exemplo, existem muitas águias que para caçar, elas aprenderam a manusear fogo. Assim, elas não são capazes de criar fogo, mas elas aprenderam a manusear, por exemplo. Elas veem uma fogueira, elas só sabem que se elas pegar uma tocha que está acesa na fogueira, uma madeira incandescente e largar no meio da floresta, pega fogo, os animais fogem, ela caça os animais que estão fugindo. Mas tu pode dizer que uma águia é mal por fazer isso? Não, porque ela não tem a noção, ela não tem a capacidade intelectual de entender que colocar fogo numa floresta para caçar é mal. Então é necessário que tu tenha a noção intelectual de certa coisa para entender que aquilo pode ser bom ou mal. Por exemplo, se um ser humano colocar fogo numa floresta, tu sabe que ele pode ser julgado como, abre aspas, mal, porque ele entende que colocando fogo na floresta ele está causando dano ao planeta, ele está causando dano aos animais, às pessoas que dependem daquela floresta. Os animais não têm essa noção, eles simplesmente agem assim porque está mais apto à sobrevivência deles. Mas a partir do momento que ele adquirir um nível intelectual para entender que aquilo ali é errado, aí ele vai começar a ser julgado por isso. É que nem é que nem a gente costuma dizer, né? Que quem vai na casa espírita, na verdade, não tá melhor, tá pior que os outros, porque a gente sabe o que tá certo e o que tá errado. E se a gente continua errando, aí é pior pra gente, porque agora a gente sabe, né? É verdade. Não, essa é uma questão interessante, né? Porque, de fato, né? Conhecimento vai até na própria codificação espírita está dizendo, né? Primeiro, a questão moral ela vem em decorrência da questão intelectual, né? Então, conforme a gente vai adquirindo a questão intelectual, vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo a questão moral também. A questão da ciência é importante para nós por esses aspectos, né? Para a gente descobrir as coisas, entender e ir se melhorando em cima para tomar as melhores decisões, né? Sim. E tu falou, né? Também essa questão da Idade Média, antigamente, né? Então, imagina quantas coisas boas a gente tem hoje, né? De própria internet, a gente está fazendo essa gravação, né? Não tinha isso antes. Isso é uma beleza que a gente pode desfrutar, né? Não, é uma invenção, assim, comparada com as questões que nós temos, é relativamente novo a internet, né? Nenhuma geração antes dessa foi capaz de... Claro, se a gente comparar a geração, por exemplo, dos pais, eles estão pegando agora, mas durante a juventude eles nunca foram capazes de pegar essa é uma invenção que quem está aproveitando é a nova geração. Sim, com certeza. E é que nem minha mãe gosta de dizer, né, que ela é ela se formou ela se formou antes da internet, antes do surgimento da internet, né? Ela gosta de dizer, uma coisa que ela gosta de dizer que é a seguinte: não, o jovem hoje em dia tá tudo na mão, porque eu, na época que tinha que fazer trabalho, eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que procurar livro, hoje vocês querem fazer um trabalho, é só pegar para pesquisar na internet, tem tudo na internet. Aí mas é assim, essa questão, né? Evolução, né? Graças ao conhecimento intelectual, a gente pode ir para a Lua, para outros planetas, né? Tu que da astrofísica, tu sabe, né? Se não fosse o desenvolvimento intelectual, a gente não ia poder fazer nada disso. Sim, não. Pode falar. Alô, tá tranquilo? Deu uma travada aí? Não, pode falar. Não, é que aqui eu não sei se foi o meu celular, alguma coisa, deu uma travada aqui para mim. Não, mas pode continuar. Deu uma travadinha, mas pode continuar. Não, é que na verdade aqui eu acho interessante pensar que a gente sabe que não existem, a gente sabe pelo espiritismo que não existem mundos não habitados, né? Todos os mundos são habitados, nós não somos especiais, nosso planeta não é criado especialmente por Deus para habitar nós. A gente sabe que em Júpiter tem seres que habitam Júpiter, a gente sabe que tem seres que habitam Marte e muitos são mais evoluídos que nós, né? Na verdade, daqui do nosso sistema solar, a Terra é o povo mais simples. Então eu imagino, será que o ser humano indo para essas regiões, será que nós não vamos causar interferência nesses espíritos? Na verdade tem a questão de densidade, né? Sim, de frequência. Mas, enfim, mas de alguma forma talvez, né? Mas só vai saber no futuro um dia, né? Gui, outra questão que eu queria te fazer, mas antes da questão eu queria te trazer uma contribuição aqui que está na Gênesis, que diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado.
porque se novas descobertas ele demonstrasse estarem em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Essa é a questão que Kardec trouxe, dizendo que o espiritismo está sempre em constante evolução. Mas daí eu queria te perguntar, né, em cima disso, é o seguinte: por que a ciência tradicional e os cientistas tradicionais, a ciência tradicional de modo geral, não aceitam o espiritismo, contestam o espiritismo, né? E a gente sabe, nós espíritos sabemos que o espiritismo está em constante aprimoramento, evolução, mas por que a ciência tradicional, o cientista tradicional, descarta o espiritismo simplesmente porque acha que não existe, que é bobagem? O que tu acha? Bom, na verdade, a ciência tradicional, né, é aquela questão de a evolução das ciências, né? A ciência tradicional, na verdade, a ciência que a gente usa hoje em dia, ela é muito pautada num evento que aconteceu durante a Idade Média, assim, durante a Idade Média a gente tinha muito uma ciência mítica, né? Que embora ela trazia algumas experimentações, ela era muito ligada à religião. Então, por exemplo, assim, que a gente tem muito o geocentrismo, né? Aquela questão do geocentrismo, que a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque Deus criou a Terra, então ela criou tudo, e o homem é a sua imagem, então tudo que existe no universo tem que servir ao homem. Ela é aquela ideia mais tradicional. E então, por exemplo, o Sol não poderia ser o centro do universo, porque como é que o Sol seria o centro do universo e nós não habitaríamos rodeando em volta dele? O Sol tem que orbitar nós, tem que nos orbitar. E abre aspas, cientistas, pesquisadores da época, né, eles seguiam simplesmente o que a religião dizia na época. Faziam descobertas, ao contrário do que as pessoas imaginam, pessoas acreditam que não existe nenhuma evolução durante a Idade Média. Não, várias descobertas que temos foram feitas durante a Idade Média, mas a diferença é que só eram feitas as descobertas que eram permitidas pela igreja, né, pela igreja que estava em posse do poder da época. E aconteceu com o surgimento do renascentismo, né, e a caída da Idade Média, o fim da Idade Média, a ciência começou a tomar um ponto mais que a gente chama do ponto do iluminismo e do humanismo, né? Que a razão passou a ser o maior foco da questão. E junto com isso veio o naturalismo. O que é o naturalismo? É uma crença filosófica que diz que não necessariamente porque alguma coisa existe precisa ter uma resposta supernatural, né? Por exemplo, tudo que é da natureza é observável, tudo no universo é da natureza, porque o universo existe e a natureza é tudo o universo existente. E a natureza pode ser completamente compreendida através de estudos. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: a natureza existe e o universo faz parte da natureza, então a gente pode compreender tudo que existe nele sem atribuir uma questão divina. Por exemplo, através do estudo da ciência, eu posso descobrir tudo que existe no universo e todas as verdades do universo, e eu não preciso atribuir essas verdades a uma força divina. Pode ser simplesmente as leis que regem o universo, né? E claro, essa mentalidade, esse naturalismo gerou, por exemplo, tudo que a gente tem hoje vem do naturalismo, porque de certa forma foi a filosofia guiadora da ciência até hoje. Mas o problema é que ela é excludente, porque tudo que estuda algo que tem algum fator, digamos assim, sobrenatural, como por exemplo o estudo dos espíritos, estudos da mente, a força da mente, são chamados de metafísicos, estudos metafísicos. E dentro da comunidade científica, estudos metafísicos não são muito bem vistos, né? Não são bem quistos, assim, eles não são levados a sério. E como a gente sabe que a sociedade científica, a ciência é inspirada pela sociedade científica, porque são eles que decidem as teorias válidas, né, o que é bem visto, a gente sabe que os cientistas tendem a estudar o que está dentro desse campo, né, de ciência naturalista. Mas, assim, eu não diria que seria uma questão tanto da ciência, porque eu acho que a ciência ela inclui vários ramos. Para quem quer estudar abre aspas, a metafísica, está livre para estudar, eu acho que é mais uma questão de pessoas, assim, os cientistas. Eles têm já uma ideia preconcebida de que não, esse negócio aí de religião só atrapalha um pouco pelo histórico da Idade Média, de opressão, né, religiosa. Então eles têm essa ideia, não, religião só atrapalha, não vamos colocar religião aqui no meio, porque senão a gente não vai conseguir fazer as nossas pesquisas aqui. E aí eles são fechados para a religião. Eu acho que isso inclui não só o espiritismo, inclui o espiritismo, mas inclui o cristianismo, o budismo, todas as formas de religiões. Sim. Tu falou, na verdade é uma visão, né, que é justamente tu falou, excludente. E eu me lembro de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Graham Bell, né, que trabalhou, desenvolveu a questão do telefone, né, eu me lembro muitos anos atrás, eu vi fazendo pesquisa, assim, eu vi que
Na época que ele tinha lançado, pretendendo lançar a questão do telefone, ou desenvolveu o telefone, pesquisa em cima, me lembro que saiu uma nota, né, foi onde, quando estava pesquisando, saiu uma nota no jornal, dos Estados Unidos, não me lembro qual jornal, dizendo que aquilo era uma bobagem, que era uma invenção, o telefone, e que nada nunca iria substituir o telégrafo. Então, tu imagina só, né? Na época, eles dizendo que o telefone era uma coisa absurda, que era invenção, era bobagem, que nada ia substituir o telégrafo. Então, tu vê, às vezes as pessoas fecham, né, uma mentalidade Sim. e acabam justamente excluindo coisas, né? Então, o fato de não compreender não quer dizer que aquilo não possa existir, né? Como Sim, algumas pessoas, né, a gente falou a questão da vida em outros planetas, olha lá para Marte, vê as sondas lá da China, dos Estados Unidos, não vê nada. Bem, não está vendo, mas não quer dizer que não exista vida, porque pode estar sendo manifestado de outra forma. Então, isso sim. que é interessante, né? A ciência acaba fechando os olhos para algumas coisas. Sim, na verdade, E, essa questão de excludência é uma questão interessante. No primeiro semestre da faculdade que eu fiz uma cadeira chamada Física Geral, que é a primeira cadeira que quem sai quem entra na faculdade de Física vai ver, que é basicamente eles reexplicam o que tu viu no ensino médio, só que com um aprofundamento do curso superior. E uma professora, ele falou assim, não, o que é interessante ver é que em 1880, né, depois de ser descoberto, já tinha sido descoberto grande parte da tabela periódica, e os físicos e químicos da época falaram, nós temos penas da próxima geração de cientistas, porque já foi descoberto quase tudo o que se tem para se descobrir. E desde lá já foi descoberto mais de 80 tipos de elementos diferentes. Então, na verdade, é para ver como eles sabiam tão pouco que eles não conseguiam nem ver o que faltava saber. é uma visão muito curta das coisas, né? Outra questão, Gui, que eu queria te fazer, que é o seguinte. A gente está falando sobre essa questão da ciência que questiona, enfim, mas por que muitos cientistas são levados justamente à questão do ateísmo, do materialismo, ou seja, não tem religião, né, só acreditam nas coisas materiais? Por que tu acha que isso acontece? Por causa desse Olha, pensamento, enfim. Um pouco, na verdade, eu acho que algumas pessoas entram que eu falo, os cientistas hoje, todos têm basicamente um curso superior, né? Então, basicamente, os cientistas, eles estudaram em faculdades, universidades, e qual é o problema? Alguns entram com algum tipo de fé. Por exemplo, eu entrei espírita e continuo espírita até hoje. Mas quando eles entram em contato com esses cientistas, porque muitos são puxados para esse ramo da ciência, através das aulas, assim, alguns começam em licenciatura e gostam dos professores e mudam para bacharelado para fazer pesquisas. E justamente por essa visão naturalista que as pessoas desenvolveram durante a época do Renascimento, o Iluminismo e o Naturalismo, muitos dentro da ciência têm essa visão de que tu não precisa, cara, não, por que tu vai a Deus? Por que Deus é necessário? A gente consegue explicar tudo o que acontece sem precisar colocar Deus no meio. Né? E então o que acontece? Eles têm essa visão de que não é preciso ter a religião para te conseguir fazer descobertas. E como eles, querendo ou não, quem te ensina tem muita influência sobre ti, né? Quem seja uma matéria acadêmica, ou seja até mesmo educação informal, assim, quem convive contigo no dia a dia e quem te ensina alguma coisa nova tem influência sobre ti. Então muitos talvez entram com essa noção de que, não, pode ser religião, né? Religião é sempre bom ter, mas com a convivência com esse ramo acadêmico, que a gente sabe que tem essa visão mais naturalista, eles acabam se livrando, assim, digamos, da religião, porque, bom, eu já vi que não precisa, eu consigo explicar o universo ao meu redor sem usar Deus, então talvez Deus não exista, né? Não tem necessidade de Deus existir. E é mais confortável ter essa ideia de que Deus não existe, porque, querendo ou não, a gente chegou a um bom nível científico com essa visão naturalista. Né? Então, às vezes, eles têm essa. Eu digo que é até uma arrogância, né? Uma arrogância de acreditar que porque tu conseguiu avançar sem uma crença, não quer dizer que aquela crença esteja errada. Né? Às vezes tá certo, é só uma visão diferente das coisas, mas um pouco tem isso. Por que eles voltam ao materialismo? Porque um pouco da filosofia da ciência em si é o estudo da natureza ao redor, né? Então, de certa forma, é o estudo da matéria. Porque tu vai estudar ali as questões físicas, então é tudo voltado para um estudo material. Então, tu acaba sendo influenciado pelo meio que tu tá habitando ali. E eu acho que esse é o principal problema que gera
que gera essa questão do materialismo, que eles estão muito envoltos nessa questão de estudo da matéria, que tem pouco tempo para se voltar ao espírito, né, ao desenvolvimento moral. Não que eles sejam maus, né? Que quando a gente fala, Sim, parece sim. que eles são maus, são malvadão. Não é que o cientista seja mau, mas é que ele se volta muito a esse estudo da matéria. E, querendo ou não, isso leva ao materialismo. E o materialismo leva ao ateísmo, né? Porque a gente vê que não precisa teoricamente, não precisa de Deus, né? Porque tá tudo aqui no universo, para mim. É incrível, né? Porque é uma coisa meio paradoxal, né? Porque a visão da ciência é algo abrangente, mas eles acabam meio que fechando os olhos por essas questões, né? Então é meio paradoxal, parece que avança tanto num ponto e outro ponto parece que faz questão de não avançar, né? Mas... Eu brinco que é o trauma da Idade Média. Pois é. Porque a Idade Média, né, tinha todo esse controle da religião, que a religião mandava em tudo, e o pessoal traumatizou agora. Não, religião pra lá, deixa nós quietinho no canto aqui. Exatamente, isso que tu falou é importante. A religião na época, né, não criticando a religião, né, mas foi uma fase, né, um fato, justamente que ela regulava tudo praticamente. E com certeza, trouxe consequências em relação a isso. Sim. Eu queria te perguntar também, Gui, agora a gente está falando sobre essa questão, né, da visão da ciência, enfim, né. Sabemos que todo cientista ele é um espírito. Hora vai desencarnar, Sim. em um momento vai desencarnar. Lá no livro dos espíritos tem a questão da escala espírita, se não me engano, a questão 104 fala sobre os pseudo-sábios, está relacionado àqueles que, né, o próprio nome diz, né, que acreditam ser sábios, na verdade não são. Eu queria que tu falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para nós o que é um espírito pseudo-sábio. Né? Bom, um espírito pseudo-sábio, eu até separei aqui a questão Peguei até, eu tô com o meu computador aqui, né? Separei a questão porque eu vou dizer o que é que diz na questão para não destoar, né? Para não aplicar com minhas palavras, eu vou dizer exatamente o que diz, né? Os espíritos pseudo-sábios, eles dispõem de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo preconceituoso e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Então, basicamente, o espírito pseudo-sábio é aquele que ele acredita está num nível de elevação intelectual maior do que ele realmente está, né? Ele acredita que ele sabe quase tudo que tem para saber. É que nem eu tinha comentado antes dos cientistas de lá de 1880, eles acreditavam saber tudo que tinha para se saber, quase tudo que tinha para se saber. E a gente viu que não, faltava muito ainda. Hoje, 140 anos depois, a gente só precisou de 140 anos para mostrar que faltava muito ainda para eles. E eu não vou dizer que isso é um mal dos cientistas, acreditar que sabem tudo que tem para saber, mas não é incomum na ciência, principalmente entre cientistas que se tornam renomados, né? Que não sei se é por causa do renome que eles acabam ganhando, mas pode-se ver que eles têm um certo nível de orgulho sobre o que foi adquirido através do estudo. E às vezes isso pode cegar por uma verdade, né? Que às vezes por tu acreditar que tu sabe, por acreditar que tu sabe tudo que tem para saber, ou não necessariamente tudo, mas uma boa parte do que pode ser conhecido, tu acredita que não é necessário continuar evoluindo. Né? Que na verdade, eu tenho essa visão de que a inteligência de alguém não é medida pela quantidade que ela sabe, mas medida por quanto ela está disposta a aprender. Porque sempre vai ter coisa para aprender, tu nunca vai saber tudo. E, inclusive, na psicologia, o ramo da ciência humana tem essa questão que é o paradoxo do conhecimento. O que é o paradoxo do conhecimento? Pessoas que foi feito um teste, né? Que eles pegaram pessoas assim na rua e aplicaram um teste nelas, um teste simples. E antes de corrigirem os testes, eles perguntaram: bom, como é que tu acha que tu foi? Tu acha que tu foi bem? Tu acha que tu foi mal? Tu acha que foi mais ou menos? As pessoas que disseram que foram bem, em geral, tiraram notas abaixo da média. As pessoas que tiraram nota acima da média, em geral, acreditavam que estavam na média.
Por quê? Porque a gente chama isso o paradoxo do conhecimento. Quanto mais tu conhece alguma coisa, mais tu sabe quanto falta para conhecer. As pessoas que não. Tem pessoas que conhecem tão pouco que nem mesmo sabem quanto falta conhecer. Então elas acreditam que já conhecem uma quantidade boa, entendeu? Uma quantidade boa de informações. É por aí. E como eu tinha comentado, né? Um espírito pseudo-sábio, que é um espírito desencarnado, no caso, é o espírito de alguém que foi encarnado um dia. Então, quantos espíritos que nós encarnados hoje que a gente vê, com certeza, quando desencarnar, vai ser um espírito pseudo-sábio. Ou seja, que acha que vai saber, né? Pensa que vai saber mais, sabe mais do que realmente sabe. E a gente sabe, a gente encontra pessoas assim, né? Não só cientistas, mas várias Sim. pessoas que a gente encontra nos relacionamentos, a gente percebe que a pessoa tem uma aparência de saber mais do que realmente sabe. E em Eu acho que, cima na disso, verdade, pode falar. eu acho que, na verdade, todo mundo tem um pouco de pseudo-sábio, né? A gente pode não. Tu pode, em essência, não ser o que a gente chama de pseudo-sábio. Mas com certeza tem alguma área da tua vida, alguma questão de trabalho, pode ser de trabalho, de estudo, que tu acredita saber mais do que tu realmente sabe, né? Porque a vida não é feita de um simples estudo. Às vezes tu tem, só dentro dos estudos acadêmicos, tu tem várias áreas, tu tem história, geografia, religião, filosofia, matemática. Às vezes tu acredita conhecer mais do que tu sabe em uma área. Eu acho que é normal, é algo humano, né? É uma falha humana. Não, até de certa forma é natural, né? Mas o problema todo entra, eu acho que o ruim é quando entra a questão do orgulho, que quando tu te depara com uma situação que tu percebe que tu não sabe, mas tu mantém aquela posição como que, não, mas é assim, né? Uhum, sim, E aí, sim, esse é o problema. aí entra naquilo que tu falou, que não é, que é a capacidade de tu, a inteligência, a capacidade de tu saber que tu tem quanto para descobrir ainda, para aprender, né? E a pessoa acaba se fechando e acaba não aprendendo mais. E em cima disso, queria te perguntar aqui, já que estamos batendo muito nessa questão do conhecimento, né? Conhecimento intelectual, a ciência de modo geral, o lado científico, né? A pessoa que busca o lado científico em detrimento do moral, do filosófico, do religioso. Qual o prejuízo isso para o espírito, que só se apega nesse ponto? Falando agora nós como espíritos imortais. Imagina aquele espírito que só se interessa com as questões científicas e esquece as questões morais. Qual o prejuízo para ele? Qual as consequências? Enfim, qual a questão toda envolvida naquela pessoa que só se importa, só se interessa por essas questões intelectuais e científicas? Bom, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas que principalmente da áreas mais das ciências, assim, que é o seguinte: a ciência, ela em si, ela não é algo moral. Ela não é necessariamente moral, mas ela não é moral. A ciência, ela é uma ferramenta é uma ferramenta de aprendizagem, eu diria, que é onde é que tu adquire novos conhecimentos, né? Seja para ti ou seja para a raça humana. Então, a ciência em si, por exemplo, experimentos. Um exemplo que eu dou de como a ciência é amoral. Muito do que a gente sabe hoje sobre hipotermia, né, sobre questões anatômicas humanas, foram feitas por cientistas nazistas em Auschwitz. Né? A gente sabe como o corpo responde à hipotermia porque em Auschwitz os cientistas nazistas pegavam os judeus e testavam eles, colocavam eles em baixa temperatura, injetavam diversas substâncias, mercúrio, expõem eles a gás para ver como é que o corpo reagia. Então, muito do que a gente sabe hoje de anatomia vem dos estudos nazistas em Auschwitz. E então, esse é um exemplo de como a ciência é usada de forma errada. Mas, por exemplo, quando foi criada a dinamite, né, o processo de criação de dinamite, eles descobriram um dos elementos descobertos foi a ureia. Né? A ureia a gente sabe que hoje é um fertilizante. Então, para a criação de algo, teve a criação de algo que foi a dinamite. Disso surgiu a dinamite, que é um explosivo que foi usado em guerras. Né? Podemos dizer que é algo imoral. E, ao mesmo tempo, veio o fertilizante, que é usado hoje para criar alimento, para poder alimentar as pessoas, que a gente sabe que é algo bom. Então, a ciência em si não é moral, ela é amoral, ela não é nem imoral nem moral. Como tu vai aplicar a ciência é que importa. E aí que vem o ponto. Justamente por a ciência não ser moral, tu não vai poder usar ela como um compasso. Eu vou fazer isso aqui porque é cientificamente certo. Não, veja bem,
cientificamente certo. É que nem eu comento com meus amigos. Como é que a gente faz para acabar com as alergias? Se tu não tratar nenhuma pessoa alérgica por um ano, vai acabar as alergias, né? Eles vão morrer? Vão, mas vai acabar a alergia, entendeu? Então, cientificamente não está errado, entendeu? Não está errado cientificamente. Mas é que tá o ponto, a ciência não trata sobre moral. Tu precisa da religião, do estudo moral, tu precisa do desenvolvimento moral para entender qual é o limite da ciência. Porque, assim, tu vê pessoas, isso é uma coisa bem de filme, né? Filme cientista maluco. Não, isso é pelo bem da humanidade, pelo avanço científico. Não, existem limites, a ciência não pode cruzar certos limites. E é aí que vem a religião. A religião, ela é esse compasso moral. Não só a religião espírita, né? Qualquer religião, qualquer filosofia que te traça um compasso moral, que te fale, isso aqui é certo, isso aqui é errado, é necessário para ti. Até porque quanto mais conhecimento tu adquire, mais poder tu tem. É aquela velha história, o conhecimento é poder. E se tu não tiver uma bússola moral, imagina Hitler. É um exemplo que eu cito, que é um exemplo clássico que todo mundo conhece. Olha quanto poder ele tinha. Durante a guerra, querendo ou não, os cientistas nazistas eram muito... eles tinham tecnologias muito desenvolvidas. Os tanques nazistas eram muito desenvolvidos, as bombas. Só que qual é o problema? Hitler tinha todo esse poder, mas ele não tinha um compasso moral certo para usar esse poder. E aí a gente causou o desastre que a gente conhece hoje. A bomba nuclear. A bomba nuclear é um descobrimento. Não a bomba em si, mas a fusão nuclear, a fissão nuclear é um descobrimento incrível para a humanidade. Porque a gente pode gerar energia, a gente pode gerar energia, abre aspas, limpa, né? Porque a geração em si, pela fissão e fusão nuclear, não gera poluição. Mas o que sobra do plutônio e do urânio gera, né? Então a gente tem que descobrir como se livrar disso. Mas hoje, basicamente, a energia que a gente consegue, o nível de energia que a gente consegue gerar hoje, por causa dessa descoberta, é enorme. Só que pegaram essa descoberta e criaram uma bomba que matou milhões. Entendeu? Então é por isso que a moral é importante. A moral é importante para te saber qual é o teu limite. A partir daqui eu não posso fazer isso, eu não posso usar a ciência para isso. Não só para ciência, isso serve para a vida em geral. Eu não posso fazer isso porque isso aqui cruza a minha linha moral. A moral é uma coisa importante para o nosso desenvolvimento como pessoas, né? Não só para o nosso desenvolvimento como espécie, porque a espécie ela continua se desenvolvendo independente da moralidade, mas como pessoas, a gente precisa saber que a gente não pode ser um selvagem. A gente é um ser que tem consciência das coisas. A gente não pode agir como um animal. A gente já descobriu uma coisa nova, eu vou fazer uma arma para matar os outros. A gente precisa ter essa bússola, esse norte para seguir. E aí que entra a moralidade. O Kardec, quando começou a estudar, fazer estudos, né, científicos, enfim, da doutrina espírita, ele falou justamente que de tudo, né, desses estudos, toda a questão da científica, do espiritismo, tudo na verdade, importante para que a gente possa extrair o fundo moral, né? Então, o fundo moral que deve ser extraído de todas as experiências. E aí eu tenho uma outra pergunta para ti, que já vai nessa mão, assim, também, que é, qual a importância da união da religião e da ciência? Já comentou um pouco, né? O que uma pode contribuir com a outra? A ciência pode contribuir com a religião pode contribuir com a ciência. Um pouco também eu acho que está um pouco já intrínseco na questão anterior, né? De como o que acontece quando a ciência não tá em foco com a religião, com o âmbito moral, né? E é importante por quê? Porque justamente pela ciência ser essa matéria branca, sem nenhum tipo de viés moral, a religião é importante por trazer esse compasso moral. E não só isso, mas também é importante para dizer, a ciência desenvolve a capacidade intelectual. E a religião, ela trabalha uma questão mais moral, uma questão mais espiritual. Que, querendo ou não, eu não acredito no espiritismo, eu acredito no budismo, por exemplo. Eu estou citando religiões assim para mostrar que não importa ser o espiritismo, não é que tu precisa ser espírita, mas tu precisa crer em alguma religião. Porque, embora a ciência vai te dar eu vou conhecer bastante coisa, eu vou me desenvolver intelectualmente, o desenvolvimento pessoal, ele está muito além do desenvolvimento intelectual. Às vezes é tu saber tu lidar com as tuas emoções, às vezes é tu saber como se socializar. Isso está além da ciência. A ciência não... Para a ciência, as emoções é um monte de hormônios no teu cérebro, um monte de ligações químicas.
E às vezes eu preciso saber, eu tenho que aceitar, não necessariamente aceitar os defeitos, mas eu tenho que aceitar que eu tenho defeitos, eu tenho que saber como lidar com as pessoas, e isso é o que a ciência traz, a ciência não, a religião traz. A religião traz essa visão de desenvolvimento pessoal no quesito não científico, assim, não biológico, né, no quesito social. Porque, querendo ou não, o ser humano é um animal social e a gente criamos grupos. E um desses grupos é o religioso. Quando a gente está numa religião, a gente está dentro de um grupo e a gente gosta de se sentir dentro de um grupo. Então, cria essa função social, cria uma função de desenvolvimento pessoal que é importante para o ser humano. A gente não é só um bloco de carne, nós temos uma consciência, uma individualidade que precisa ser melhorada, precisa ser sempre ampliada e moldada, né? É isso aí, é um complemento, né? E Sim, outra coisa, Guia, outra coisa que eu queria te perguntar, pegando um pouco mais dessa questão científica, assim, que a gente sabe que teve muitos cientistas lá, principalmente lá no século XIX, enfim, logo que surgiu o espiritismo, que conseguiram comprovar, né, estudar e comprovar essa questão do espírito, né, com materializações principalmente, né? A gente pode pegar, né, Ernesto Bozano, Gustav Gelley, William Crookes, a gente pode pegar Zohner, Alfred Russel Wallace, enfim, alguns outros, né, por aí tem, que trabalharam. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre a questão do William Crookes, né, que tem uma contribuição bastante interessante, inclusive o William Crookes foi um grande cientista, descobriu, inclusive, elementos químicos da tabela periódica. sim. Falasse um pouquinho sobre as experiências dele. Bom, o William Crookes, ele foi um físico e um químico que ele nasceu em Londres, né, em 1832, né. Então, ele teve junto, eu não diria que foi junto, mas ele teve ali mais ou menos contemporâneo, né, a Kardec. Se eu não me engano, ele é um pouco mais novo que Kardec, não é? Não tenho certeza das datas, mas ele foi, digamos assim, muito dentro do grupo de cientistas de Londres, assim, da Inglaterra em si. Ele foi uma pessoa muito respeitada porque ele criou o próprio laboratório. Ele foi professor da Universidade de Chester. Ele teve na universidade, ele fazia parte do grupo real de estudos da Inglaterra, e ele fez várias descobertas, como já foi citado antes. Ele descobriu o tálio, que é o tálio, né, em português, que é um elemento da tabela periódica. Não só isso, não só descobriu, como ele conseguiu testar os efeitos físicos do tálio. Ele conseguiu medir a massa atômica do tálio, que não é uma questão fácil de medir a massa, os efeitos físicos, a massa, o número de elétrons de um átomo desconhecido. É uma questão complicada. Até hoje, até para a ciência de hoje, não é tão simples. E ele conseguiu fazer tudo isso. Mostra que ele tinha uma seriedade, uma responsabilidade com o estudo, né? E dentro dessa época, estava acontecendo alguns fenômenos que a gente conhece, né? Os fenômenos da mesa girante, materializações e muitos efeitos físicos estavam acontecendo na época. E por volta da região dele, ficou famoso muitos casos de materialização. E uma dessas pessoas, desses médiums que estava fazendo materializações na época, era como é que era o nome da menina? Era uma menina de 15 anos, era Florence, não era, se não me engano? Florence Cooks, né? E ela foi acusada de ser uma charlatã, tá fazendo mentira. E aí, como ela sabia que o William era um cientista, digamos assim, de certa forma imparcial, que ele veria a situação dela de forma imparcial, ela foi até ele e aceitou ser voluntária para estudos desses eventos mediúnicos. Então ele começou a fazer esses eventos nela, claro, com a autorização dos pais e tudo. Ele começou a fazer essas investigações, digamos, investigações mediúnicas nela. Primeiro, ele queria ver uma questão de materialização, para ver se ele conseguia observar e ver se o fenômeno era real. Usando o método científico que a gente comentou lá no começo, ele viu que o fenômeno é real, acontece. Agora vamos ver o que eu consigo tirar desse fenômeno. Aí, primeiro ele viu que acontecia. Aí o que ele fez? Ele colocou ela numa cama, porque era necessário o médium estar em um estado sonambúlico, né, para que aconteça a materialização. E ele colocou uma série de sensores, né, os sensores da época, que seriam fios, né, ao entorno dela, para ver se não havia nenhum movimento dela durante a materialização.
e ele conseguiu constatar que não havia, que ela se materializava sem o movimento do médium, e depois disso ele começou a fazer outras investigações. Ele notou que o espírito só conseguia se materializar em ambientes mais escuros. Então, ele, conforme foi se comunicando com o espírito, ele, pediu, tem alguns requerimentos que eu quero. Primeiro eu quero ver se eu consigo fazer se materializar, eu quero ver a médium, no caso a Florence, e o espírito está sendo materializado ao mesmo tempo, para saber que não tem nenhum problema, não tem nenhum truque aí. Tá, o espírito conseguiu, tá, vamos lá, materializou, ele viu que não tinha nenhum truque que materializava. Aí ele questionou, e agora então tu sempre se materializa, abre aspas, no escuro, né? Digamos assim, no escuro. Poderia se materializar numa luz meridiana, assim, uma luz mais média, assim, não muito forte. O espírito questionou, olha, eu posso ver o que eu consigo fazer. Né? Porque o espírito não pegou e não respondeu assim, logo em seguida, não, vamos materializar numa luz. Ele falou, não, vamos ver o que eu posso fazer. Aí depois de um tempo ele disse, não, vou conseguir. Aí ele foi e se materializou em uma luz meridiana, e todas essas análises que ele fez foi digamos assim, foi bem vista pelas pessoas da época, pelos cientistas da época, porque ele era um cientista de renome. Ele tinha o próprio laboratório, ele era professor de química na Universidade de Chester, ele tinha essa cadeira no Instituto Real de Química, né? Então foi uma contribuição muito importante, porque muitos cientistas aceitaram essas teorias, esses experimentos dele, justamente por ser William Crookes. Ele era uma pessoa muito respeitada, ele tinha descoberto os raios catódicos, ele tinha criado o radiômetro, ele tinha descoberto um elemento da tabela periódica. Ele não era um cara que fazia qualquer experimentozinho, ele tinha seriedade no estudo dele. Então foi muito bem visto esse estudo dele, digamos assim, bem visto comparado a outros estudos da época. Sim. É legal, ele trouxe uma seriedade para essa questão, né, do espírito, comprovações, né, dos fenômenos espíritos. E realmente, ele tem várias coisas que ele fez, medição de peso, ele mediu o peso quando estava materializado, não está materializado, enfim. O estudo é bem interessante, quem tiver a oportunidade de estudar e ler o livro, né, tem um livro dele, acho que tem mais de um, que fala sobre essa questão do fenômeno, né. Em geral, são os livros que foram psicografados pelo espírito da Kate King, não é? Que era o espírito que ele trabalhava durante essas investigações de mediunidade, não é? Se não me engano, tem um que é o... Tem outros livros que outras pessoas trouxeram de pesquisadores, né? Então, tem muita contribuição nesse aspecto. Ele é um deles, mas tem vários, né? Inclusive, ele comentou uma época, né? Foi questionado para ele, os fenômenos são verdadeiros? Não são verdadeiros, são reais. Né? Então, isso também é interessante. E a gente está chegando no final, nós temos mais duas questões que eu queria fazer para ti. Então, eu queria, a primeira é o seguinte: nós, como seres humanos, a ciência, né, teve muitos paradigmas na história. Né? O próprio o geocentrismo, como tu falou, o heliocentrismo, depois, né, que foi mudado, né, essa concepção filosófica, enfim, científica na época, né, com contribuição de várias pessoas, né, o próprio Galileu Galilei, o Johannes Kepler, Copérnico, que auxiliaram na mudança dessa concepção geocêntrica, né, o próprio Newton também, mas pegando com relação a questões morais, questões espirituais, quais são os maiores paradigmas morais, espirituais que nós, seres humanos, precisamos mudar, na tua opinião? Olha, eu acho que uma questão que eu acho que abrange tanto a ciência quanto a moral é o que eu chamo de crença cega, que eu acho que a gente precisa mudar. Porque o que acontece? A crença e a descrença cega. Porque no âmbito da ciência tem muito, como a gente viu, como a gente já comentou, tem muitos cientistas que têm uma mente fechada. Eles desacreditam de certos fenômenos, né, de fenômenos metafísicos, porque às vezes eles desacreditam de certos fenômenos sem uma função. Eles só desacreditam porque eles desacreditam. É como se fosse um fanatismo, é quase se fosse um fanatismo científico. E muitas religiões, praticamente todas as religiões têm fanáticos, né, que são as pessoas que têm uma fé cega na religião. Ou seja, tem os crentes, uma coisa que eu brinco, tem os crentes espíritas, né, que são aquela pessoa que não consegue falar de alguma coisa sem colocar o espiritismo no meio. Tem os crentes espíritas, tem os crentes católicos, tem os crentes evangélicos, tudo tem os crentes, até a ciência tem os crentes, né?
E eu acho que esse é o problema, a crença cega. Porque a crença cega se tu acredita na crença cega, tu acredita que só tua crença tá certa. Por exemplo, eu sou católico, só os católicos estão certos. Eu sou judeu, só os judeus estão certos. Eu sou um cientista e todas as religiões estão erradas porque a ciência já mostra que não tem Deus. O problema é a crença cega, seja no que for. Ela é um problema muito sério para a humanidade hoje em dia, porque separa as pessoas. Justamente por isso, porque separa as pessoas em grupos. Eu creio no catolicismo, eu creio no budismo, eu creio nisso, naquilo, e acaba separando as pessoas. E a gente sabe que a resposta não é separar, a gente quer nos unir, porque a humanidade, querendo ou não, a raça humana é uma só, a gente é irmão, né? Querendo ou não, todo mundo é primo, em certo nível. Assim, eu posso ser um primo distante, mas todo mundo é primo, todo mundo compartilha um certo nível de certa quantidade genética. Todo mundo então não tem por que ter essa divisão, não existe por que ter guerra, não existe por que pessoas assim, não existe por que pessoas passarem fome enquanto as pessoas tendo comida sobrando, né? que jogam fora, sabe? Porque vem países desenvolvidos sem pessoas que jogam comida fora. No Brasil acontece, pessoas mais ricas jogam comida fora. Não tem por que pessoas que passam fome passarem fome com gente jogando comida fora. Então, isso vai da crença também, porque tem a crença exacerbada no capitalismo, que eu falo, que as pessoas que acreditam que não dão nada para os outros, porque é comunismo dar para os outros. Tem a pessoa né? Eu conheço gente assim, pode não parecer, mas eu conheço gente assim que não dá nada para ninguém, porque é comunismo dar coisa para os outros, tem que vender as coisas, vão comprar, né, gerar o dinheiro. Mas eu também conheço pessoas que são crentes comunistas, né? Que acreditam que tudo que é do capitalismo está errado. Eu acho que não, porque não é porque todo sistema humano é falho. Não é porque o capitalismo tem suas falhas que o comunismo não vai ter as falhas dele. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. A crença não é algo só religioso, não é algo só. A crença é algo moral, algo ideológico. Eu acredito que o meu deputado tá certo. Eu votei lá no Bolsonaro, né? Que eu brinco, que todo mundo brinca. Eu votei lá no Bolsonaro. Só é porque ele tá certo, tu votou no outro, tá errado. Não, cara, são ideias diferentes. Eu acredito que ninguém acorda de manhã. Assim, claro, tem pessoas que cometem erros da vida, mas eu não acredito que ninguém acorda, nenhum político acorda de manhã. Hoje eu vou colocar milhares na fome, eu vou matar milhares por causa que eu não vou investir nada em saúde, entendeu? Eu acho que eles têm visões diferentes de como resolver. Quem vota no Bolsonaro acreditou que a visão que ele tinha para resolver os problemas era certa. Quem não votou nele acreditou que o outro tinha visões certas. Não é questão de que um é mau e o outro não. Às vezes a visão é diferente. As escolhas que eles fazem podem ser erradas, mas às vezes eles acharam que estavam fazendo a escolha certa, entendeu? E tu falou nessa questão da visão, dessa, enfim. E os espíritos falam, né, que talvez os maiores paradigmas, que é justamente o que tu tá falando, né, com outras palavras, que na verdade é a questão do orgulho e do egoísmo humano, né, que faz com que a gente não consiga enxergar as outras coisas, né. Então, eu acho que é nessa mão mesmo, a questão do orgulho e do egoísmo, que faz com que a gente oblitere a nossa visão de todas as outras coisas, de outras visões, de outros pensamentos, e, enfim, é só a gente estar certo, não vou dar nada para ninguém. Sim. Enfim. Eu acho que o orgulho ele é um dos piores, assim, a gente brinca aqui no capitalismo, aqui no catolicismo existem os pecados capitais, né? A preguiça, a gula. O orgulho, eu te diria que é o pior dos pecados, porque através do orgulho tu vai conseguir todos os outros pecados. Se tu tiver orgulho, tu vai conseguir cometer todos os outros. Porque se tu tem orgulho, tu vai dizer, bom, essa comida aqui eu sou melhor que eles, essa comida aqui é minha. Tu vai comer um monte, porque tu acredita que tu tem direito, né? Se tu tem orgulho, tu vai ver alguém que tá melhor que tu e vai ter inveja dele. Porque, pô, como é que eu não tenho o que ele tem? Por que ele tem e eu não tenho? Se tu tem orgulho, tu vai ter luxúria, pelo mesmo motivo quase da gula. Se tu tem orgulho, tu tem preguiça. Porque, pô, por que eu tenho que trabalhar? Por que eu, que sou um ser superior a ele, tenho que trabalhar? Entendeu? E o orgulho vai fazer tu pegar todos os outros pecados. Nós sempre o melhor é a preguiça. O melhor é a preguiça, porque tu não pega nenhum outro. Pois é. Mas nós temos que lutar justamente contra essas visões, né? E a última pergunta aqui. Questão do Livro dos Espíritos, 1009, diz o seguinte: gravitar para a unidade divina é eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência.
Três coisas que são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. E eu quero te perguntar, então, na mão dessa pergunta, para a gente encerrar o nosso trabalho, como conciliar de forma equilibrada nesse mundo nosso a justiça, o amor e a ciência? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que foi feita, mas ao mesmo tempo ela tem uma resposta simples. Ela tem uma resposta simples, né? Ela é uma pergunta difícil porque é que nem eu comento, às vezes o problema é tudo a logística, né? Às vezes a solução é simples, mas a logística de como resolver é complicado. A resposta é simples, né? É aquela velha questão. O ser humano tiver o respeito e a caridade, a gente consegue fazer tudo. Se tu tiver o respeito e a caridade pelo próximo, tu consegue resolver. Tu vai conseguir conciliar. Tu vai conseguir conciliar a ciência, a justiça, tu vai conseguir resolver todas as questões se tu tiver um mínimo de respeito, amor e caridade pelo próximo, né? E a humildade de conseguir perceber as questões onde é que tu tem que mudar, que ações tu tem que tomar, né? Que nem Jesus diz que é bem-aventurados os pobres de espírito, né? Quando ele fala, se referiu ao pobre de espírito, ele não quis dizer os pobres de dinheiro, ele quis dizer aqueles que são humildes. Por quê? Porque a humildade, a compaixão e a caridade vão sempre guiar o ser humano, a humanidade, para a sua melhor versão. É isso aí. Legal. Bom, Gui, encerramos nosso trabalho. É um assunto que eu gosto muito. Eu gostaria de ficar batendo papo contigo aí por mais tempo, mas a gente tem um tempo, né? Não podemos extrapolar muito. Mas foi muito bom mesmo. Gostei bastante. O pessoal com certeza vai gostar. Então, eu te agradeço muito a tua participação, te agradeço muito a tua contribuição. Né? Tenho certeza que foi bem importante mesmo para todos nós. Auxiliou muitos, né, a clarear algumas questões. Com certeza despertou a curiosidade sobre muitos aspectos, né? Até teu cachorro aí tá feliz também. Tá. Então, eu te agradeço bastante mesmo e passo para ti para fazer tuas considerações finais e tuas palavras finais para nós. Não, eu agradeço pelo convite. Na verdade, eu fico feliz porque é um assunto que eu gosto de conversar. Assim, é um assunto que quando eu começo a conversar, se possível, eu não paro. Assim, se não me guiar para o assunto, eu começo a fugir até. Aquela hora que a gente estava falando ali sobre o Crookes, daqui a pouco a gente começava a falar dos elementos da periódica, quando a gente vê, já estava em outro assunto. Então, é um assunto que eu gosto e que eu agradeço mesmo o convite de estar aqui para poder conversar. E agradeço pela oportunidade mesmo. Espero que todos tenham gostado. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre algum assunto. Agradeço mesmo. Muito obrigado. Legal. Quem sabe aí outras oportunidades possam vir que a gente falasse mais especificamente sobre um assunto ou outro, né? Mas sim, vamos ver como vai ser desenvolvido o nosso trabalho. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço com o coração a todos vocês, pela participação de vocês, pelo acompanhamento de vocês nesse nosso trabalho, nesse nosso projeto, que é um projeto que, para mim, eu fico muito feliz de poder participar, conversar com as pessoas, aprender bastante, trocar ideias. E o objetivo é justamente esse, da gente, nós, evangelizadores, aprendemos um pouquinho mais, nos conectarmos um pouquinho mais sobre alguns assuntos, que todos eles podem ser abordados à luz da doutrina espírita, e esse é o nosso objetivo. E que a gente possa compartilhar, que a gente possa, né, divulgar esses trabalhos, nossos grupos, né, auxiliando lá também, né, o canal da Vinha com os likes, né, e, enfim, que sirva para nós de aprendizado, de conexão, né, de reflexão, enfim. Então, agradeço bastante a todos vocês, que tenhamos uma ótima semana e que possamos estar novamente num próximo encontro, que será daqui a 2 semanas. Certo, gente? Então, muito obrigado, beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Gui, obrigado. Não, eu agradeço, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.